Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Conservando-a porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram o corpo e os levaram para sepultar. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, jacearam-lhe morta, e levando-a sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Glória a Deus. Como eu disse, eu vou ver se encerro hoje à noite, que nós começamos lá na quarta-feira. E eu estou falando aqui, irmãos, esses últimos dias sobre o que Jesus quer que nós, ou a igreja que Jesus quer que nós venhamos a retornar e voltar a ser como a igreja que era no princípio, no livro de Atos. Nós tomamos como texto Atos capítulo 2, e aí nós lemos a partir do versículo 42 em diante. E eu não vou repetir o que eu falei, mas eu preciso para que você pegue o fio da meada e o raciocínio de que nós vamos trazer nessa noite para concluir. Porque nós falamos aqui que nós começamos, aliás, todos começaram como igreja, que está escrita em Atos 2. Passamos, depois de certo tempo, pela igreja que está escrito lá em Coríntios, todo o livro. Não só 1 Coríntios, mas 2 Coríntios também. E chegamos à igreja a qual Jesus vai tratar, que é a igreja que está lá no livro de Apocalipse. Aliás, não somente uma igreja, mas 7 dessas 7, 5 foram reprovadas por Jesus, porque tinha alguma coisa dentre essas 7 igrejas que precisava ser transformada. Eu falei hoje de manhã que dentre algumas igrejas, umas perderam o primeiro amor, outras ficaram soberbas porque diziam consigo mesmo: rica estou e abastada também, não tenho necessidade de coisa alguma. A ponto de Jesus falar para esta igreja: você diz que é rica, mas na verdade você é pobre, você é nu e miserável. Outras igrejas, Jesus chegou a tamanha rejeição que ele vai falar uma palavra que não é bom nem a gente falar, principalmente na hora da refeição. Porque ele disse: olha, para você estou pronto, ou estou a ponto de te vomitar, de colocar você para fora da minha boca. Outra igreja, Jesus repreende severamente, porque a igreja era até boa, guardava até os mandamentos, só tinha um problema: permitia que houvesse doutrinas estranhas nos seus ensinamentos. Doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, a ponto que Jesus disse para essas igrejas, que foram 5, que elas precisavam resolver alguma espécie de problema se quisesse herdar a vida eterna.
E o número foi muito baixo, porque de aprovação, Jesus só teve 2 igrejas que ele realmente aprovou, que foi a igreja em Filadélfia e a igreja em Esmirna. E pasme, irmão, essas 2 igrejas, Jesus vai deixar bem claro ali, que eram igrejas pobres. Eram igrejas que eram sem expressão perante os outros. Jesus vai falar para Esmirna que ela era pobre, fisicamente, mas espiritualmente ela rica. Vai falar para Filadélfia que era uma igreja que não tinha muita força, não tinha muito recurso, mas que mesmo com pouca força e com pouco recurso, tinha guardado a palavra e a perseverança do Senhor. De sorte que dentre as 7, somente 2, como eu disse, foram aprovadas, e as 5 precisavam resolver alguma coisa. E eu falei nesses 2 ou nesses 3 cultos que eu ministrei, que Jesus, na verdade, quer que nós voltemos à igreja que ele fundou lá em Atos dos Apóstolos. Uma igreja que tinha características que nós hoje estamos perdendo. Características essas que marcavam a igreja a tal ponto de que aquela igreja, irmãos, fundada ali em Jerusalém, chegou a um grau de espiritualidade, de unção tão grande que eles não precisavam nem evangelizar. É a Bíblia que está dizendo isso. Que a igreja caiu na graça do povo. As pessoas não falavam mal da igreja que estava ali em Atos dos Apóstolos. Por isso que eu digo, é de suma importância nós, quando nos estabelecermos em uma localidade, não trazer perturbação. Porque aqui os vizinhos não tem que falar mal do nosso som que é muito alto, ou que nós bagunçamos muito aqui a ponto deles não ter nem condições de assistir uma televisão, não. O vizinho não tem que reclamar aqui porque nós sujamos a rua toda, não. Muito pelo contrário. A igreja que estava ali, a Bíblia diz que ela caiu na graça do povo. Eles tinham uma maneira de evangelizar que não era dizer Jesus te ama. Eles tinham maneira de evangelizar no seu testemunho, que a Bíblia vai dizer que Deus ia acrescentando à igreja. Era mais ou menos assim, as pessoas sabiam que tinha uma igreja ali, e os membros daquela igreja eram tão espirituais que as pessoas diziam: onde é que você congrega? Eu quero ir lá no culto na tua igreja. Eu quero ver, eu quero assistir um culto, porque tem algo diferente em você. E Lucas vai dizer o seguinte: a cada dia o Senhor ia acrescentando. Quando nós chegarmos na igreja, irmãos, ou próximo da igreja que está em Atos, nós não vamos fazer esforço para ganhar almas. Eu não estou falando heresia, porque testemunha assim, irmãos, é como um perfume. A Bíblia diz que Eliseu era um homem que não evangelizou aquela mulher com aquele marido, mas quando ele passava, a mulher chamava o marido e dizia: homem, fazer igual a Simone com Léo, marido, vejo que nesse homem há algo diferente. Eu vejo que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Era tão forte o negócio que não sei se ninguém faz isso, irmãos. A mulher tinha um prazer tão grande de falar com o marido sobre o profeta Eliseu, que ela colocou algo no seu coração. Ela construiu, irmãos, um quarto em cima da laje para o homem de Deus morar. Tem crente que a gente não quer nem receber em nossa casa. É ou não é? E quando recebe, você já recebe um peso junto. Tem crente que você ora, irmão, já recebe a seta. Não, estou falando sério. Tem crente que quando você encosta, você fica doente junto com ele. Que parece que aquela pessoa carrega um peso. É tanto que tem pessoas que perguntam: e aí, você mora onde? Não, eu moro muito. Para não receber a visita desse crente.
Mas diz a Bíblia que a unção daquele homem era tão grande que a mulher com o seu marido criaram no coração um desejo de construir uma casa em cima da solagem e colocar ali uns elementos, mesa, cadeira, candeeiro. Está escrito lá em 2 Reis. E a igreja que estava em Jerusalém, a igreja dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que era exatamente como aquele homem, porque a igreja atraía as pessoas. Eu expliquei que era diferente das demais igrejas e dei o exemplo aqui de Coríntios, porque Coríntios era o retrato contrário daquela igreja, porque Coríntios era rica, tinha dinheiro, e até falei aqui de manhã que a diferença é que os irmãos de Atos esperavam as pessoas para comerem, partir o pão. Os coríntios se adiantavam e cada um comia a sua própria ceia. Mas como toda igreja que se preza e que está indo bem, capítulo 5 de Atos, acontece aqui a tragédia, ou quase acontece uma tragédia naquela igreja. Porque, como eu disse, irmãos, todo lugar nós temos problema. Eu não sei porque as pessoas se admiram de falar assim: eu vou sair daquela igreja, que aquela igreja tem muito fofoqueiro. Qual é a igreja que não tem fofoqueiro? Tem algum, irmãos? Ah, aquela igreja tem muito irmão falso. Qual é a igreja que não tem irmão falso? Me aponte um aí, pelo amor de Deus. Isso aqui não é céu. Isso aqui é terra. Toda igreja tem murmurador, irmão. Qual é a igreja que não tem murmurador? Pasme o que eu vou falar. Toda igreja tem joio que se parece com trigo. Me diga uma igreja que não tem joio. Então não é para se assustar porque a igreja tem problema. O que é para se assustar é se nós não tentamos resolver esses problemas. Não tinha igreja melhor daquela que estava sendo formada no livro de Atos. E vocês vão ler lá a partir do capítulo 2. A igreja estava com uma unção tão forte, mas tão forte, que quando eles oravam, a Bíblia diz que o lugar se estremecia. O negócio era tão forte que Pedro, quando pregava, multidões se convertiam a ponto de eles se batizarem na primeira pregação, 3.000 pessoas. Depois 5.000. E depois Lucas para de contar e escreve só o seguinte: era uma multidão incontável do que iriam sendo salva. Mas como eu disse, toda igreja que se preza tem um problema. E o problema dessa igreja eram 2 membros. Um casal, Ananias e Safira, que o diabo, que é o nosso adversário, e eu vou pregar aqui nessa noite. Eu não gosto de pregar sobre o diabo, porque parece que ele tem uma força muito grande. Parece que eu estou fazendo apologia a ele, mas é algo que eu preciso falar para desmascarar esse desgraçado. É algo que eu preciso abrir os seus olhos para você saber que muitas vezes o diabo está trabalhando por detrás de alguma coisa e nós não percebemos. Precisa alguém falar com você. A igreja estava numa unção tão grande, num poder tão grande, mas o diabo, que não descansa, ele procurou alguém daquela igreja para minar a obra que estava acontecendo ali dentro. E ele começou com o quê? Com um sentimento. Entenda algo aqui. Você talvez reclame, como eu já ouvi algumas reclamações hoje, dizendo assim: pastor, por que na igreja os demônios não manifestam mais? Por que na igreja não há mais cura? Eu digo, se não houver cura, é na sua igreja, porque onde eu congrego tem cura. Volta e meia nós estamos escutando um testemunho. Ou não tem, gente? Porque na igreja não tem mais batismo com o Espírito Santo? Eu digo, só se for na sua, porque onde eu congrego tem. Tem ou não tem, Dirinha? Tem, gente. Tem porta, tem. Todas as operações de milagre acontecem em nosso meio. Mas mesmo assim eu trago explicação. Eu digo, olha, tem tudo isso, mas o diabo mudou de estratégia.
Antigamente, irmãos, e eu vou falar isso aqui, eu confirmo aquilo que eu vou falar, havia os problemas que eram muito fáceis de resolver, porque era só o diabo. Tinha pessoas que vinham endemoniadas para a igreja, nós expulsávamos aquele bicho e a pessoa ficava bem. Hoje o diabo mudou a estratégia. Pessoas que não vêm endemoniadas para a igreja, mas vêm com seus conceitos lá de fora, e Deus não tira, porque não é um demônio, é carne, é natureza. Essa é a pior parte que você pode resolver na igreja. Porque Jesus diz que quem quiser seguir a Ele, a primeira coisa que ele tem que fazer, sabe o que é? Negar-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo, irmão? É você ter vontade de chupar essa uva aqui, mas não poder, porque não é a hora. É você lutar contra a sua natureza. É você lutar contra as evidências. Então, eu expliquei a essas pessoas o seguinte: não é que Deus não esteja operando e não esteja manifestando demônio na igreja. É porque o diabo mudou de estratégia. As pessoas não precisam mais, e eu não estou aqui, como eu disse, fazendo apologia ao diabo, mas as pessoas não precisam mais de demônio para atrapalhar a nossa vida espiritual. Nós mesmos complicamos elas. Tem hora que o diabo deve ficar no inferno se mexendo e dizendo assim: mas esse crente fala que tudo sou eu. O cara vai, pega o cartão, bota a senha dele, se endivida, desce pro SPC e Serasa e diz que foi o diabo que colocou lá. O diabo comprou o quê, pelo amor de Deus? O diabo nem sabia a senha no seu cartão. E eu não sou advogado do diabo não, que ele é desgraçado. Mas tem hora que o diabo deve ficar lá embaixo doido, falando: Deus, pelo amor do Senhor, manda parar com isso, porque tudo sou eu. Então, veja a estratégia dele aqui com Ananias e Safira. A igreja que estava bem, não era a igreja que foi repreendida por Jesus, diferentemente das 5 que estavam na Ásia. Não tinha nem o que falar com ela, mas a igreja observou no meio do corpo de Cristo que tinha pessoas que eram vulneráveis. Sabe o que é isso, irmãos? E já estou bem ciente disso. É que nós estamos aqui reunidos, e possa ser que o diabo esteja sentado num dos bancos desses aí. Não foi uma pessoa não. Pastor, pode. Ele se apresentou perante Deus no culto. Quando foi acusar Jó, não pode entrar num banco e sentar. Possa ser que isso esteja acontecendo exatamente aqui agora. E possa ser que ele esteja procurando alguém dentro do nosso meio para destruir uma obra que Deus começou nas nossas vidas. E com Ananias e Safira, irmãos, começou com o sentimento. Qual foi o problema deles? Eu não vou dizer nem avareza, porque a Bíblia diz que todos eles tinham um coração desprendido. Mas Pedro vai dizer que foi Satanás que encheu o coração dos dois. Que foi o diabo que intentou a eles dois para que mentisse ao Espírito de Deus. Uma igreja, irmãos, e eu falei isso aqui sexta-feira, quando começa a desconfiar de que Deus não está operando, ela está correndo um risco muito grande. Eu falei sexta-feira aqui que eu ia sair de todos os grupos que eu estava participando, porque muitas vezes quando eu trago uma pregação aqui que ela é revelada, alguém fala aí: o pastor, alguém contou minha vida ao pastor. Quando a igreja começa a acreditar dessa forma, nós estamos correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Quando você duvida, só pelo fato daquela pessoa te conhecer, que aquela revelação que a pessoa está trazendo não é uma revelação dada por Deus, você está correndo o risco de ir contra o Espírito Santo. Ananias e Safira, a Bíblia diz que Satanás encheu o coração dela, mas agora vai aqui o negócio que eu sei que vai ferir alguns.
E não é doutrina não, irmãos, eu só estou lendo o que está escrito. Eu vou falar isso, Jesus. Vou falar. Ananias chega, Safira chega 3 horas depois que começa o culto. Quase 3 horas. Irmão que chega atrasado no culto, pega o negócio andando. Se ela chega junto com o marido, não morria. Morria ou não morria? Que ela caía logo fora. E a cara, se você vê esse Jefferson morrendo, você ia? Ia sozinho. Você ia, Denilson? Você ia, Lucileide? Se vê esse Denilson morrendo aqui tirado? Ia nada, você que mandar ele cair, vai embora. Você ia, Rose? Você ia junto com ele, era? Ah, achamos a Safira da igreja. Isso que é amor. Isso é burrice. Isso é burrice. Pois bem, o diabo chega agora e encontra uma falha no meio dos membros da sua igreja. Um homem chamado Ananias e Safira. E o negócio começou, irmãos, dentro de casa. E se você for olhar o contexto da leitura, você vai ver a Bíblia dizendo que a igreja começou a criar temor. Porque naturalmente a igreja já estava perdendo o temor. Só quando viu aquela morte que a igreja criou temor. E por que isso aconteceu? Porque Satanás encheu o coração daquelas duas pessoas. Eu quero te dizer em nome de Jesus, toma cuidado com os conselhos que você ouve. Como eu disse, seria a coisa mais fácil eu resolver o problema de algumas pessoas aqui. Se fosse demônio, irmãos. Ô Ninha, posso contar esse testemunho? Ninha tinha um demônio que operava na vida dela. Saiu, acabou o problema. Foi ou não foi? Demônio é fácil, irmão, de tirar. Você manda ele sair em nome de Jesus, que ele vai embora. Quando é natureza, irmãos, que é difícil. A pior coisa que você tem que se dar é com um crente mentiroso. Que você pergunta a ele, e aí, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Tudo legal comigo. E é mentira, não tá nada. Você vê que o negócio está errado. Tem tanta gente que a gente para perguntar e vê que o negócio não está bem. Você quer que aquele irmão se abra. Converse com você. E aí, rapaz, posso dar um exemplo de Gleidson, não pode? Gleidson, conta sua história. E Gleidson, porventura está mentindo, não se abre para mim. Aí o diabo chega no ouvido de Gleidson e começa a excitá-lo. Começa a trabalhar na mente dele para querer arrancar a vida dele. Foi o caso que aconteceu com Ananias e Safira. Numa igreja a qual ele sabia que tinha uma operação de Deus. Mas diz a Bíblia que o diabo, Satanás, encheu o coração dos dois. Irmão, é de suma importância você estar andando e conversando com pessoas espirituais. Porque quando você se junta com outra pessoa carnal, o fim é esse. Porque se Ananias se juntasse com uma pessoa que fosse espiritual, ainda que fosse mulher, está aqui minha esposa. Eu que vai querer errar, que elas caem logo fora. Não tem consideração não, Rose. É sério, eu estou falando sério. Você está achando que em casa a gente não tem uns arranca-rabo da gente, não é? A gente menos bigode, porque ela concorda com uma coisa, e eu discordo, ela concorda, e isso é bom. Eu já falei para ela que não precisa concordar comigo em tudo. Porque quando você se ajunta com alguém que é espiritual, essa pessoa não vai concordar com você se você estiver errado. Alguém vai conversar com você e vai dizer, você está com raiva daquele irmão. Ah, não, irmão, mas você tem razão. Não, a pessoa que é espiritual vai dizer assim, não, a Bíblia não te dá direito para isso. Então, pelo amor de Deus, conserta logo esse negócio aí, porque você está na comunhão com Cristo, e se você ficar com esse sentimento, o diabo vai te destruir. Mas quando se ajunta com pessoas que são carnais, você começa a fazer aquela panelinha e o diabo começa a abrir os olhos de um e falar assim, você viu hoje? O pastor pregou negócio, mas a hipocrisia dele é isso e aquilo. E aí você que é espiritual vai dizer, rapaz, vamos orar pelo pastor. Ele também é um homem que erra.
E aí o que acontece? O diabo se extingue no nosso meio. Mas Ananias e Safira, e pasmem vocês, está escrito: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, irmãos, a vontade de Deus não é que ninguém pereça, está escrito. Deus não gostaria. Vocês estão achando que Deus está dando risada lá em cima quando um traficante ou um estrupador ou um assassino morre, irmãos? Não está, não. Porque para ele é filho, ele criou. Vocês estão achando que Deus fica batendo palma quando acontece uma tragédia como essa que está acontecendo em nosso meio hoje, coronavírus ou qualquer outra tragédia, como um furacão que destrói vidas, como um acidente de carro? Não. Porque Deus não tem alegria nisso, e Deus não tinha alegria ali de matar Ananias nem Safira, porque foi ele que matou. Deus não tinha prazer algum, mas só que aqueles dois chegaram num ponto onde a contaminação já estava chegando na igreja. E é assim, irmão, Deus tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, cinco, até o dia que não tem mais jeito. Até o dia que ele não consegue mais entrar no coração daquela pessoa. Deus vai falar a uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Ele tem poder, irmãos, para arrombar. Sabe por que ele tem? Porque ele disse que ele não precisa de bater em porta, porque ele tem a chave que abre todas as portas. Ele precisava bater? Não. Era só meter a chave e abrir. Mas ele estava na porta, ó, batendo e dizendo assim: ó, abre o teu coração para eu entrar e cear contigo, você comigo. Mas a igreja não abria o coração. Deixa eu ver que igreja era essa. Alguém lembra de cabeça? Apocalipse 3, capítulo 20, ou versículo 20. O versículo predileto da irmã Hilda: eis que estou à porta e bato. A igreja de Filadélfia? Não, deixa eu ver. Não. Laodiceia. Uma das igrejas mais recriminadas. Jesus estava fazendo aqui na porta todo dia, querendo entrar e fazer uma obra naquela igreja, mas não podia entrar. É Jesus, irmãos, muitas vezes que vem com uma palavra para tentar nos converter, mas não consegue, porque nós estamos com o coração trancado. Nós não aceitamos pegar a cruz que ele disse que é para nós carregarmos. E aí ficamos tentando cortar a cruz a cada dia para ver se fica um pouco mais leve. Quando ele bate nossa porta é quando o Espírito Santo está falando: rapaz, você precisa mudar nisso. Moça, você precisa mudar naquilo. E nós ficamos com o coração endurecido. Também não é assim. Deus também não é tão rigoroso assim. É assim, Ele é santo. Então essa igreja que Deus quer que a gente volte a ser como era no princípio, também tinha problemas. E um problema está aqui. Aliás, eu acho que foi o único problema da igreja que estava em Jerusalém, que foi a sedição de, ou melhor, o preenchimento do coração por Satanás de Ananias e Safira. Mas o Espírito Santo tratou rapidamente de resolver. E para quê? Para que os outros... Mas Deus não podia ficar fazendo isso direto. Por que não, pastor? Porque não, senão eu seria preso. Já pensou se você morre aqui dentro do culto? Eu teria que responder na justiça: por que 2 membros morreu dentro da sua igreja? Você deu o que? Santa Ceia envenenada? Misericórdia. Aí Paulo chega assim, agora dizendo: olha, vocês estão morrendo de outra maneira. Vocês sabem que por causa da Santa Ceia que vocês estão tomando de forma indevida, alguns já estão mortos? Tem gente morta, irmãos, em nosso meio. Está falando, está andando, está dando glória, mas está morto em nosso meio. Tem pessoas que estão mortas em pé, só está fechando, precisando fechar os olhos. Então,
Naturalmente o Espírito Santo deve ter falado com Ananias e Safira, porque a igreja estava sendo contaminada e o diabo, quando acha uma brecha, irmãos, ele não vacila. Ele não vacila. E aí vai o meu alerta aqui para a igreja. Irmão, toma cuidado com certos conselhos que nós viemos a ouvir. Alguém fala assim, você pastor quer te fazer uma lavagem cerebral. Quem dera conseguisse fazer uma lavagem cerebral em sua vida. Eu gostaria muito de fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Porque se eu fizesse uma lavagem cerebral na sua mente, se eu conseguisse, você iria entender a Bíblia como eu entendo. Ia compreender, irmãos, que tem certas coisas que não é boa intenção, mas é o diabo por trás. Que tem certos conselhos que não quer coisa nenhuma te deixar melhor, quer te fazer você ficar tão ruim que o seu coração fique endurecido a ponto de escutar o Espírito Santo. Pessoas que sabem que estão erradas, mas que por serem repreendidas criam uma raiva tão grande pelo irmão que não consegue mais, como é que eu posso dizer, andar. Pessoas que têm uma mágoa no coração, irmãos, a ponto de dizer assim, eu saí daquela igreja por causa de uma pregação. Como é que uma pregação pode tirar alguém de uma igreja? E eu até aceitava se saísse daquela igreja e fosse para outra. O problema é que sai daquela igreja e o diabo engana tanto aquela pessoa que diz assim, olha, não congregue em lugar nenhum, porque igreja nenhuma presta. Nenhuma coisa ele tem razão. Nós não prestamos. Eu vou te decepcionar um dia. E você vai me decepcionar um dia. Como eu já decepcionei alguns e como alguns já me decepcionou. Só que nós não deixamos de ser amigos, sabe por quê? Porque eu sei que você tem defeito e por favor entenda que eu também tenho defeitos. Que é algo muito normal aqui, decepção de um para com o outro. Só quem não me decepcionou até agora foi Jesus. E nem vai te decepcionar nunca. Então, eu creio que o Espírito Santo tentou, mas não teve jeito. E aquela igreja, ou melhor, aqueles 2 membros daquela igreja que eu falei que nós precisamos voltar ao princípio, e Deus quer que a gente volte. Uma igreja que ora, uma igreja que tem os dons espirituais, uma igreja que tem um amor genuíno de contribuir um com o outro, que tinha comunhão, tinha partido o pão, uma igreja que tinha tudo em comum. Naquela igreja, pelo menos 2 membros, a Bíblia vai relatar que o diabo conseguiu entrar. Eu expliquei aqui isso, eu acho que foi na quarta-feira, que a estratégia do diabo, do lobo, para destruir a ovelha não é atacar dentro do curral. Porque no aprisco, irmãos, a ovelha está em segurança. O que é que o pastor faz quando uma ovelha está em perigo e as 99 está com ele? O que é que ele faz primeiro? A Bíblia diz que ele primeiro bota dentro do aprisco. Lugar de segurança, irmãos, é aprisco. Ovelha que quer andar sozinha, o lobo mau vai pegar. Ovelha que quer andar dispersa por aí, por todos os lugares, achando que já tem condições de se pastorear sozinha, vai morrer, porque o lobo está atento para isso. Ananias e Safira justamente eram essas pessoas, porque começa desta maneira: você se acha tão bom, mas tão bom que as pessoas que estão ao seu redor não é mais digno de ouvir o teu conselho. A gente vai se isolando devagarzinho. Eu vou lá, eu sento no meu banco, eu congrego, eu não quero conversa com ninguém. Está errado. Está errado. Tem que ter, não agora na pandemia, vocês entendem, mas tem que ter abraço. Pastor, mas aquela irmã tão falsa, seja verdadeira. Mas aquele irmão é tão falso, seja verdadeiro com ele. Porque a Bíblia te ensinou a não pagar mal com mal, mas mal com bem. Se alguém te odeia, ame a ele. Porque se você odiar aquela pessoa que te odeia, nós vamos ter daqui a pouco um racha aqui dentro. Você está vendo que aquela pessoa está te odiando? Era hora de você mais orar por ela.
mas buscar pela vida dela. E Ananias e Safira, talvez faltou algumas pregações do apóstolo Pedro, mas no dia que foi, o diabo disse. E olha, irmãos, pelo contexto que eu leio aqui, eu acho que Ananias e Safira tinham contado a alguém, porque diz a Bíblia que a igreja teve temor. E se aquele negócio passa naquela hora, ia ser uma bagunça. Porque assim, ó, a gente peca e não é corrigido, a gente tem a impressão de que Deus passou a mão na nossa cabeça e não passou nada. A gente peca e não aconteceu nada. É aquela velha história que eu já ouvi já muitas vezes. Pastor, eu não sou nem dizimista, mas sou bastante abençoado por Deus. Com certeza você é, mas Deus não está passando a mão na sua cabeça. Eu nem congrego, irmãos, pastor, eu nem congrego, mas estou melhor do que pessoas que congregam. Com certeza você realmente deve estar melhor, mas Deus não está passando a mão na sua cabeça. Deus não está. Ananias entra, mente, morre. E para você ter ideia que Deus não é gagá e nem está com amnésia, leva quase 3 horas. Ele me lembra muito minha mãe. Deus aqui nessa questão, o Espírito Santo lembrou muito a minha mãe. Aliás, minha mãe não, meu pai. Que a gente aprontava, corria e os pais da gente não aguentavam correr e corria fazendo a grande todo. Aí o pai dizia assim, ó, você volta descarado para casa. Levava 3 dias. Depois que passava 3 dias, na hora que a gente estava já sentando na mesa para comer, ele fala assim, pega a sandália ali. O que foi, pai? Você está lembrado daquele dia que eu falei para você voltar para casa, você saiu correndo, achou que ia correr atrás de você? Não, eu sabia que você ia voltar, você vai apanhar por causa daquele dia. O Espírito Santo lembrou exatamente meu pai e meus pais aqui, porque passou 3 horas. Ela achou, ou eles acharam que Jesus tinha esquecido a história. O culto está lá, normal, acontecendo da maneira mais simples. E aí ela entra, Pedro pergunta, aí, Safira, pendeste portanto aquela idade? E paz, irmãos, escute só, que me parece aqui que Deus era muito mal, mas você viu algo interessante, Deus não pediu dinheiro nenhum a eles. Pedro chega a dizer, vendendo era teu, rapaz. Você podia fazer o que você quisesse com o dinheiro. Não se trata aqui, irmão, de um Deus carrasco que está matando alguém, porque a pessoa não deu dinheiro na igreja. Isso é conversa de pregador que não tem certeza das coisas. Se trata aqui de pessoas que estavam tentando enganar o Espírito Santo, que estavam mentindo para ele. E para que nós viemos a voltar a ser a igreja que estava em Atos, nós temos que aprender que o Espírito Santo governa a igreja. Então não mente para ele não. Não dá uma de fortão não, poderoso. Se tiver alguma coisa ruim ou errada, fala. Pastor, vou passar vergonha. Passa vergonha, mas não perde a vida. Pessoas que a gente sabe, irmãos, que está claramente com um problema e fica tirando onda de super-homem. Pessoas que estão definhando. É o caso que você conhece, gente, tem pessoas que estão definhando em nosso meio e você pergunta, meu irmão, minha irmã, você quer ajuda? Não, não preciso de ajuda não. Pessoas que estão, irmãos, sendo destruídas pelo diabo com conselhos. Eu quantas vezes congreguei com pessoas que eu sabia que estava com raiva de mim, estava com ódio de mim, estava com sentimento, não confessava, depois de alguns dias, pastor, realmente eu quero te pedir perdão, que naquele momento eu estava com raiva do Senhor, de que você participou de ser assim? Você participou de ser assim? Você ofertou no altar? Porque a Bíblia diz que se você não estiver bem com o irmão, não bote oferta aqui não, que Deus não vai receber. Você primeiro precisa consertar as coisas com o teu irmão para depois você colocar a oferta sobre o altar. Estou falando de oferta, irmão. Mas pessoas já participaram de ceias com raiva do irmão.
E eu estou falando raiva, raiva mesmo. Se eu pudesse, eu matava aquele desgraçado. Estou com uma raiva. Ele que não apareça na minha frente, que senão... E na hora da ceia, como se não acontecesse nada. O Espírito Santo é aquele que governava a igreja que estava em Atos dos Apóstolos. Ele não tinha tamanha abertura na igreja dos Coríntios, nem na de Laodiceia, porque ele estava do lado de fora batendo, querendo entrar, mas na de Atos não. A Bíblia diz que ele habitava no meio daquela igreja. O Espírito Santo estava lá falando claramente com os que estavam em Atos. Chega em Coríntios, Paulo chega a questionar se realmente os irmãos que estavam em Coríntios tinham o Espírito Santo. Se é que de fato recebeste o Espírito Santo. Mas em Atos ele estava governando. Escuta aqui uma coisa, por favor. Não deixe ele sair da tua vida, não. Saul, ou melhor, desculpa, Sansão diz a Bíblia que quando ele se levantou para se defender contra os filisteus, o Espírito de Deus já havia saído dele. Se o Espírito Santo sair da tua vida, tu não vai nem perceber, mas vai dar sinais. Você está resistente à palavra que é pregada na igreja? Você está resistente na oração de falar o nome do irmão? Porque tem gente que não consegue orar e nem falar o nome do irmão. Você está resistente em liberar um perdão que você sabe que está sentindo aí uma mágoa? Você está resistente em voltar a ter comunhão com o teu irmão, porque afinal de contas você diz que não quer mais intimidade na igreja? Cuidado. O mesmo demônio que estava falando com Ananias e Safira quer pegar alguns de nós aqui dentro. Mas se nós trancarmos essa porta, ele não pega não. Quando ele vier, ele vai achar uma igreja que tem comunhão uns com os outros. Uma igreja que não tem um sentimento aqui, senão o de agradar a Deus. Porque, como eu disse, o problema ali não era avareza, era mentira. Porque mentistes ao Espírito Santo. Cuidado para você não estar mentindo ao Espírito Santo. Quando o negócio estiver ruim, por favor, confessa, nem que seja para você mesmo. E dizer, Senhor, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, eu preciso de uma ajuda. Deus vai te orientar, vai te falar, e nós vamos voltar à igreja que estava lá, e como está escrito lá no livro de Atos, aonde Deus governava a igreja. Ele escolhia, ele governava, ele dizia que ia evangelizar, ele dizia para onde ia, ele dizia que ia voltar. O Espírito Santo governava a igreja. Mas depois disso, irmãos, porque o livro de Atos foi escrito aí entre 60 a 80 anos depois de Cristo, cerca de 15 a 20 anos depois, Jesus se encontra com a igreja na Ásia. 15 ou 20 anos foi necessário para que a igreja saísse de Atos para ir para Laodiceia, aonde Deus não podia mais entrar na igreja. E eu digo, Jesus, no dia que o Senhor não puder entrar na igreja, lá, se eu estiver fechando a porta, me avisa. Porque um culto sem o Senhor, não podendo falar o que o Senhor quiser falar e realizando o que o Senhor quiser realizar, não é culto. E tem igrejas aí que Jesus não pode entrar. Se você pegou a chave do teu coração, dá para Jesus nessa noite e diz, Senhor, entra na minha casa, faz o que o Senhor quiser fazer, limpa, varre a hora que o Senhor quiser, para que você não seja apanhada como Ananias e Safira e perca a sua vida por causa de resistência a Deus. Amém? Vamos cear nessa noite. Que Deus abençoe os amados da internet, que a mão do Senhor esteja sobre as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, uma boa noite na presença dEle.